Olá, tudo bem? Hoje a gente vai aprender os 3 passos básicos que todo instrumentador cirúrgico precisa saber para entrar em qualquer procedimento cirúrgico. Então, o que a gente vai aprender hoje? Nós vamos aprender a lavagem das mãos, a montagem da mesa e a paramentação cirúrgica. Eu vou iniciar com a abertura dos materiais. A gente recebe esses materiais fechados da CME, que é a Central de Materiais e Esterilização. A gente vai lá em uma salinha que se chama Assinal, aqui dentro do hospital, e pegamos todos os materiais necessários que nós vamos utilizar para esse procedimento cirúrgico, tá? Encontramos também uma mesa como essa, de preferência um pouquinho grande, que dê para a gente colocar todos os nossos materiais. E temos também uma forma correta de abrir todos esses produtos que estão aqui, tá? Como é que eu vou fazer? A gente pega essa mesa, eu vou colocar aqui mais próximo para que vocês consigam observar. A gente pega essa mesa e a gente vai abrir de uma forma técnica para evitar a contaminação. Como é que eu faço? Eu solto aqui, ó, que ele vem pregado com uma fita. Essa fita aqui, ó, marronzinha, com os tracinhos, branquinha com os tracinhos marrom, ela é para identificarmos que o material ele foi completamente estéril, mas dentro dele também vem uns integradores que mostra que deu tudo certo, tá? Então, todo instrumentador cirúrgico precisa estar atento a essas observações, que é para evitar colocar material contaminado que não deu certo no ciclo de esterilização dentro do procedimento cirúrgico. Então, observamos, se está marrom, tá ok. Solta, a gente vai abrir primeiro a parte contrária à que a gente está. Então, nós vamos abrir a primeira parte de cima. Depois, lado direito, esquerdo. Por último, a gente vai abrir o nosso lado que nós estamos, porque se eu abrir primeiro esse lado de cá e for abrir a parte contrária, tem risco de eu levar essa ponta aqui e acabar contaminando todo o material que está aqui nessa parte de cima. Aí abri, deixei o campo estéreo, eu vou colocar o restante dos materiais. Com cuidado eu vou soltando aqui também. Retiro, abro o lado direito, o lado esquerdo e com cuidado e cautela para não tocar em nenhuma parte estéreo, eu vou colocar os materiais em cima, empilhados. Por que eu estou fazendo isso? O instrumentador cirúrgico, além de auxiliar o cirurgião durante o procedimento, instrumentar toda a cirurgia, ele precisa abrir os materiais que ele vai montar a mesa dele. Por quê? Se durante o procedimento faltar algum material, será também culpa do instrumentador por não ter ficado atento a isso. Então, eu como instrumentador prefiro eu mesmo abrir todos os materiais, deixar expostos aqui para quando eu me escovar, vir me paramentar, aproveitar e já montar tudo, tá? Então, com cuidado, a gente também vai abrir, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, os materiais descartáveis que vêm da farmácia. São materiais estéreis, tá? Esses aqui são reesterilizáveis, já esses são descartáveis. Abriu, utilizou, descarta, não reesteriliza novamente. Ele é da mesma forma, o conteúdo que está dentro é estéreo. Então a gente, com cuidado, vai soltar tanto essa parte plástica como a de papel, da mesma forma, sem tocar, e vamos expor o material que está aqui dentro em cima do nosso campo. Então a gente vai fazer isso com todos os materiais que vamos utilizar nesse procedimento, tá? Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou abrir alguns, cortar, vou fazer os outros procedimentos e ensinar passo a passo para vocês como é. A gente precisa também separar fios, os fios que você forem utilizar no procedimento cirúrgico, todos os materiais, gases, compressas, crepons, lâminas. Então, tudo isso fica de responsabilidade do instrumentador. Você já deve ser conhecedor do cirurgião, porque cada cirurgião tem suas particularidades, então pode mudar fio, pode mudar quantidade de campos, pode mudar tipo de lâmina que ele vai utilizar, tá? Então é basicamente isso, eu vou abrir aqui, aí terminando, vou me escovar, depois que eu me escovar, volto aqui para a sala, faço toda a paramentação das roupas cirúrgicas, que eu vou entrar, que são estéreis, para conseguir tocar nesse material, porque vocês estão observando que eu estou abrindo com as minhas próprias mãos, sem calçar luvas estéreis nem nada. Por quê? Essa parte aqui, ó, que vem fora,
é toda contaminada. Eu não uso luvas estéreis, nem luvas de procedimentos, que elas vão dificultar na minha abertura dos materiais aqui. Então eu uso o tato para, com cuidado, eu ir abrindo tudo devagarzinho, sem tocar num produto que está aqui interno, que é ele que é o estéreo, que a gente precisa ter cuidado para não contaminar. E eu vou deixando tudo aqui exposto para quando eu vier dar a escovação, já está tudo ok para eu conseguir montar a mesa direitinho, tá? Outra coisa muito importante que vocês não devem esquecer, deixa eu pegar aqui, é esse plásticozinho que a gente chama de impermeável. Ele vai evitar que passe a contaminação dessa parte da mesa de aço para os materiais que estão aqui em cima e expostos, tá bom? Então a gente precisa, em todos os procedimentos cirúrgicos, colocar um impermeável, pelo fato de que a gente pode derramar um pouco de soro, clorexidina, algum tipo de líquido que possa comprometer a integridade da esterilização dos materiais. Então a gente coloca esse impermeável, que ele é um plástico, e evita que passe a contaminação da mesa para os materiais que estão aqui, tá bom? Uma pequena observação que eu faço, e vou falar aqui para vocês, é uma técnica que eu utilizo. Eu abro em algum local para me dar campo um material estéreo e deixo ele aberto para que eu consiga retirar os materiais que estão em cima dessa mesa, coloque para lá e eu consiga montar ela com cuidado sem ter risco de contaminação. Então eu uso qualquer outro recipiente, pode ser a mesa cirúrgica mesmo, ou outra mesa, para abrir um campo, uma caixa e deixar ela assim exposta para eu já trazer todos os materiais e colocar aqui e não ter risco algum de eu contaminar, tá bom? Então quando vocês estiverem fazendo a montagem da mesa, faça um campo de apoio para vocês, tá? Para realizarmos as lavagens das mãos, precisamos de um lavabo como esse, molhamos toda nossa mão e colocamos o clorexidina de germante ou sabão neutro. Essa lavagem das mãos que eu vou estar ensinando para vocês é a lavagem das mãos com a luva química. É uma nova técnica que nós estamos utilizando no centro cirúrgico. Então, flexionamos mão com mão, depois vamos para as costas da nossa mão, lavando entre os dedos. Lembrando que sempre é no mesmo sentido que você vai estar lavando as suas mãos. Continuando na lavagem, lavando interdigitais dedo a dedo. Fazendo a lavagem sempre no mesmo sentido, lavando primeiro os dedos, por último os polegares. Aí finalizamos lavando o nosso punho, braços e antebraços. Você vai fazer essa lavagem das mãos, nas duas mãos, de 1 a 2 minutos. O ideal é que seja 1 minuto em cada braço. Finaliza enxaguando as mãos da ponta dos dedos para o cotovelo. Jamais volte depois que você passar a água para não trazer a contaminação da parte menos crítica para a parte mais crítica. Outra observação que eu vou deixar para vocês é que vocês mantenham sempre os braços levantados e não deitados, porque se vocês deitar pode descer a água do cotovelo e trazer a contaminação. Nessa lavagem das mãos em específico, secamos nossas mãos com papéis descartáveis, tá bom? Secamos toda a nossa mão, braço e antebraço com todo cuidado, pois o que vai deixar nossa mão estéril vai ser o líquido que nós vamos colocar, mas para ele fixar na nossa mão e braço, as nossas extremidades precisam estar secas sem nem um pouco de umidade. Aí a gente vai secar, vocês conseguem observar que é como se fosse uma lavagem das mãos contaminada. Finalizando toda a secagem, a gente vai adicionar o Pure, que é esse antisséptico que a gente vai utilizar nessa lavagem das mãos da luva química. A gente seca tudo, nada de umidade, aproximamos aqui do Pure, ele vai soltar, a gente coloca 2 ml em uma mão e vamos fazer a mesma lavagem das mãos que a gente utiliza na hora que vai lavar com sabão. A quantidade de jatos que você vai colocar em cada mão e lavar vai ser de acordo com o fabricante do produto. Esse líquido que nós estamos colocando sobre a nossa mão, nós não podemos secar ele, tem que secar naturalmente com ar ambiente. Assim, cria-se uma luva, tornando as nossas mãos completamente estéreis e pronta para a gente iniciar a paramentação. A lavagem das mãos que eu fiz foi a lavagem com a luva química, que é aquela que a gente lava com sabão neutro, a gente seca com um papelzinho descartável que está lá, não é estéreo essa parte, depois a gente passa esse produto, que é o Pure, é um álcool antisséptico, que ele vai servir como uma proteção nas nossas mãos, criando uma luva química. Então essa lavagem das mãos ela é um pouco mais rápida e economiza bastante água. Só que a gente não pode secar as mãos como a forma tradicional, que é com digermante de 2%. A gente tem que aguardar
o álcool secar nas nossas mãos, que é isso que vai criar a luva química. Depois que secou, nós vamos pegar o nosso avental. Temos que ter cuidado na hora de pegar, sempre na parte superior e interna, porque essa parte vai ficar na área contaminada, que vai ficar com contato diretamente com o nosso corpo. Então nós podemos tocar nela. Quando você for se paramentar, pega nas duas pontas de cima, com cuidado. Espera que ele se abra, distante do nosso corpo de qualquer local, onde tenha risco de contaminação. E a gente vai entrando aqui, ó, por trás, com cuidado. E jamais você pode tocar com suas mãos e puxar o avental para organizar. Você espera que o circulante da sala venha e puxa, que ela vai puxar, ó. Aí você coloca a sua mão, expõe a sua mão, porque a gente não deixa a nossa mão exposta, porque a gente vai calçar a luva e ela pode voltar um pouquinho. Porém, como esse avental é um pouco curto, eu já tiro logo para ter maior facilidade na hora de ela pregar aqui. Aí também eu peço que ela amarra dentro, consegue amarrar, por favor? Ela dá uma amarrada aqui dentro, para que nosso avental ele não fique solto e tenha risco de tocar nas extremidades da sala e acabar contaminando todo o processo que nós vamos fazer. Lembrando, esse é um dos passos mais importantes do procedimento cirúrgico, que é a montagem da mesa. Como é que eu vou tocar? Mas está torto aqui. Por dentro, você pode botar o dedo por dentro do avental e ajeitar de uma forma que não contamine. Aqui, ó, organizei. Agora eu vou calçar a minha luva. Vou pegar ela com cuidado. Elas têm essas dobradinhas, a gente abre com mão de pinça. Vamos retirar as duas luvas daqui de dentro. Primeiro você vai calçar, Primeiro você vai calçar a mão dominante, que pode ser a direita ou a esquerda, vai depender de você. No meu caso é a direita. Aí o que é que eu faço? Eu dou uma aberturazinha com cuidado, porque ela vem um pouco colada, isso aqui vai facilitar que a nossa mão entre. Inicio com 3 dedos, vou alocando ele nos seus respectivos lugares, e com o 4º dedo eu coloco, ó. Entrou os 4 dedos, vou iniciar com o último, que é o polegar. Encontro o local do polegar e puxo a luva. Lembrando que estou tocando aqui com a mão, quando eu vier para consertar essa luva, após eu calçar a mão não dominante, eu já não toco mais nesse lado. Vou tocar por trás, porque mesmo minha mão estando estéril, a gente tenta o máximo possível não tocar nos locais que a gente tocou com a nossa mão. Então, ó, com cuidado, eu calço a mão não dominante e venho consertar. Ó, venho aqui por trás, dou uma levantada, puxo, finalizo. Consegui calçar minhas duas mãos de forma estéril e segura. Aí eu vou retirar todos os materiais daqui de cima e trazer para esse local onde eu usei como um apoio para que eu colocasse os meus materiais e conseguisse montar a mesa. Eu vou retirando tudo de lá, trazendo para esse lado. Aí o que é que a gente vai fazer? A primeira parte para fazer a montagem dessa mesa, a gente precisa utilizar um campo impermeável, que ele vai evitar que passe contaminação da parte da mesa para os materiais que estão aqui por cima. Com cuidado a gente abre. Lembrando que é de suma importância esse material em qualquer procedimento cirúrgico. Abrir, ó, com cuidado. Vou colocando ele aqui em cima da mesa. Passo a mão para que ela fique bem certinho no local. Por que é de suma importância? Esse material ele vai evitar que durante o procedimento caia alguma gota de soro ou clorexidina e traga toda a contaminação que está nessa mesa e acabe contaminando os materiais. Então, nossa função é prevenir contaminação tanto dos nossos materiais para que ele não leve a contaminação para o paciente. Finalizando essa parte do impermeável, venho com o campo duplo. Esse campo duplo vai ser mais uma barreira contra a contaminação. E a gente sempre usa esse campo duplo porque ele fica 2 vezes mais resistente e protege bastante os nossos materiais. Eu cubro com cuidado. Lembrando que eu só posso tocar em todos esses materiais após estar paramentado da forma correta.
Montei, a mesa está pronta, eu vou começar a trazer todos os meus materiais para cá. Vou primeiro organizar pelos campos, lembrando que toda vez que você for organizar seus campos, você necessita contar quantos campos você tem e se é o suficiente para a gente utilizar nesse procedimento. Aqui eu deixei 2 campos duplos, trouxe 2 fronhas e agora eu vou trazer meus materiais específicos para esse procedimento. Toda vez que você for montar uma mesa, você tem que montar com os campos e os materiais específicos para o determinado procedimento. No caso aqui a gente vai fazer uma cirurgia de joelho, a gente traz todos os nossos materiais, organizamos eles por tempo cirúrgico. Como assim tempo cirúrgico? Os primeiros materiais que eu vou utilizar na abertura, durante o procedimento e para finalizar. Então a gente vai organizando tudo que nós vamos precisar, trazendo para cá essa cuba, trazemos tudo, vou trazer, sempre com cuidado e dando um espaço quando você for pegar as coisas para não ter risco de você tocar e acabar se contaminando. Trouxe tudo, agora a gente vai montar as pinças. Essa aqui é uma caixa de trauma. Eu retiro tudo que tem aqui dentro. Dentro de todas as caixas vem esse papelzinho, que é um integrador. Quando ele está dessa corzinha aqui marrom, isso significa que o material está estéril. Então a gente pode colocar ele para o procedimento. Se não tiver dessa cor, tiver uma outra cor, às vezes rosa, um vermelhozinho mais claro, isso significa que o material não está ok, tá bom? Daí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o rolinho para empilhar nossas pinças. Eu pego 2 compressas. Essas compressas têm um rabinho. Esse aqui, ó. Esse rabinho. E eu vou utilizar eles também. Não retira, tá? Você coloca um virado para o lado direito e o outro para o lado esquerdo. Para ficar sentidos contrários. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai enrolar, ó. Enrolou. Fez o rolinho. Com o rabinho da compressa, você vai amarrar as 2 pontas. Isso vai evitar que durante o procedimento ele solte e acabe derrubando suas pinças, tá? Aí ele ficou legalzinho. Agora a gente vai empilhar. Como esse procedimento eu vou fechar, cobrir aqui, que a gente ainda vai trazer o paciente para organizar as coisas, eu vou montar dentro da própria caixa. Aí a gente vai organizando pelo tempo cirúrgico. Eu começo pelas bacaus. Todas as bacaus que aqui são as pinças de campo que nós vamos utilizar. Organizo ela nas minhas mãos e dou essa apertada, ó. Porque às vezes, onde a gente coloca o anel, que a gente coloca os nossos dedos, ele fica um pouco solto. Mas para não ter risco dela cair, a gente sempre vai dando essa apertadinha para ficar tudo preso. Finalizando as bacaus, a gente vai para as pinças Kelly e mosquitos. Eu coloco as mosquitos antes das Kelly, só pelo tamanho mesmo. Elas são praticamente iguais.